Edith Machado, sou arte-terapeuta, sou artista plástica e hoje eu quero te convidar a fazer comigo essa mandala. Eu quero te ensinar a fazer essa mandala hoje como um propósito de meditação, de criatividade, de trabalho artístico e principalmente, por que não, um trabalho autoexpressivo e de muito autoconhecimento. Vamos lá? Eu tô aqui no meu ateliê do Espaço Ser Feliz é uma Arte para conduzir essa oficina para aprendermos a fazer mandala em MDF, pintura de mandala em MDF. Mas antes de qualquer coisa, vamos conhecer o que é mandala? Vamos saber mais um pouquinho dessa arte incrível? Então, mandala significa círculo sagrado. Essa palavra mandala vem da língua sânscrita, uma língua antiga falada na Índia, e quer dizer, a proposta da mandala, é essa harmonia entre o mundo interno e o mundo externo. O centro da mandala significa o nosso eu, a nossa essência verdadeira, e aqui as extremidades significam o mundo externo. Isso quer dizer que a mandala propõe uma unicidade, uma união entre matéria e espírito, entre corpo e emoção, o nosso centro e o que está ao nosso redor. Hoje eu te proponho fazer uma mandala com essa intenção de autoconhecimento. Porque assim como Jung, que é o pai da psicologia analítica e que foi o primeiro a introduzir a mandala como uma ferramenta de autoconhecimento, assim como ele dizia, a mandala pode ser sim uma grande ferramenta para você se conhecer melhor, para você saber mais de você mesmo e principalmente para você se autoexpressar. Agora que a gente já conhece um pouco mais sobre mandala, eu quero te convidar a preparar o seu espaço para criar a sua arte. Por que isso é importante? Porque quando a gente está fazendo a mandala, a gente pode e deve tentar entrar num estado que a gente chama de flow. O que quer dizer isso? É um estado de consciência onde a gente está tão envolvido com a nossa arte, tão envolvido com o que a gente está fazendo, que a gente realmente entra em contemplação. Isso ajuda a gente a revigorar a energia, é um estado meditativo mesmo. Mas para isso acontecer, a primeira coisa que você precisa ter às mãos é os seus materiais. Então, o seu local de trabalho precisa ter todos os materiais que você vai usar para que você não fique, sai daí, pega alguma coisa e corte esse momento de contemplação, esse momento meditativo. Outra coisa que eu gosto de fazer muito quando eu estou criando uma mandala é construir um espaço de harmonia. Eu gosto de colocar mantras, eu acendo um incenso, eu uso um óleozinho essencial para aguçar os meus sentidos, para ajudar na concentração, porque nesse momento de criar a mandala eu vou estar colocando toda a minha energia. Então é importante que a minha energia esteja completamente em harmonia. Agora, pega papel e caneta, porque você vai anotar todos os materiais que você vai precisar para organizar, deixar o seu espaço limpo, organizado, pronto para você começar.
você acabou de ver serve para fazer esta mandala. Então agora eu vou te apresentar o que você vai precisar. Bom, suporte de 20 centímetros, porque para quem está começando é um tamanho ideal, mais fácil. 2 potes com água limpa para você, um para limpar o pincel e o outro para você diluir a tinta. Um selador que você vai usar para preparar o seu MDF, dessa forma a mandala que você vai fazer vai ter mais durabilidade. Detalhe, para usar esse selador você vai ter que preparar o seu MDF 24 horas antes. Então se você vai começar em um dia, você prepara o seu MDF antes, ok? As tintas, eu criei uma paleta de cores em tons vermelhos para essa mandala, por quê? Porque isso tem a ver com prosperidade, vermelho tem a ver com terra, tem muito a ver com materialização e a nossa mandala é uma mandala de 8, ela tem 8 elementos e isso tem a ver com prosperidade, ótimo para você colocar no seu local de trabalho. Então, as tintas que eu escolhi foram em tons vermelhos. Os 3 pincéis que você vai precisar para fazer essa mandala. Um pincel 0, fininho, para desenhar a mandala, um pincel número 2 e um pincel número 8, é o suficiente. Compasso, lápis, régua escolar comum mesmo, um paninho para você limpar os seus pincéis, miçangas variadas, vidrilhos, uma cola super bonder para colar as miçangas e um ganchinho que você vai precisar para colocar na mandala. Você também vai precisar de um spray para deixar a sua mandala mais bonita, um spray fosco. Mas esse spray eu vou te mostrar no finalzinho e ele tá lá na relação dos materiais que você já anotou. O primeiro passo para começar a mandala é achar o centro exato dela. Então você vai precisar de uma folha de papel, tesoura, lápis e o seu suporte. Coloca o suporte no centro da folha de papel e risca para você marcar exatamente o tamanho do seu suporte. Feito isso, você vai recortar. Papel recortado no tamanho exato da minha mandala. Agora é hora de achar o centro. Então eu vou fazer 2 dobraduras. A primeira, marca bem. A segunda, marca bem também. E se preocupa em juntar as 2 extremidades certinhas. Por quê? Agora eu vou abrir o meu papel e vou te mostrar. Nós temos 2 marcas. Essas 2 marcas se encontram exatamente no centro da sua mandala. Agora é hora de pegar um palitinho e furar o papel. Pronto, achei o centro da minha mandala. Pronto, marquei o centro aqui. E a minha mandala já está com o centro definido para eu começar a fazer as 8 divisões que eu me propus nesse trabalho. Agora que eu achei o centro, a gente vai marcar as divisões da mandala. Então nós vamos fazer mais 2 dobraduras, onde não tem marcas, tá bom? Vamos lá? Pronto, dobraduras feitas. Agora eu vou fazer um recorte nas dobraduras para que eu possa marcá-las no meu trabalho, na minha mandala. Recorte feito, o meu molde está pronto. Uma coisa que eu quero explicar para você é que eu fiz uns recortes aqui na extremidade, por quê? Porque agora eu vou colocar esse molde sobre a minha mandala e vou marcar aqui, ó, cada uma dessas partes, para que depois eu apenas tenha o trabalho de ligar os pontos entre uma marca e outra. Dessa maneira, as minhas divisões, as minhas 8 divisões vão estar exatamente proporcionais.
Então vem comigo que você vai ver como que vai ficar agora. Bom, você já viu como se faz as divisões da mandala, agora a gente vai começar a desenhar nela. E para isso eu vou precisar do meu compasso. Como eu disse para você lá no início, a gente sempre começa uma mandala do centro. Então eu vou começar partindo desse círculo central aqui. Vamos lá? Vamos fazer junto? Uma coisa que eu quero esclarecer para você é que neste momento você não precisa ficar preso ao desenho da minha mandala. Você pode dar asas à sua imaginação e criar um desenho só seu, desde que você comece por esse centro. Então eu comecei pelo centro e aqui tem uma flor de 8 pontas que eu também já vou marcar. Como? Com o meu lápis. Olha só, vou marcar essa flor aqui. Agora que nós marcamos o centro e já desenhamos, lembrando que o centro da mandala é o nosso eu interno, é a nossa essência, você pode dar asas à sua imaginação e criar os seus próprios padrões geométricos a partir desse centro que a gente criou. Então, não fica preso aos meus padrões. Crie os seus, tenha liberdade de expressão nesse momento e daqui a pouco eu vou mostrar para você como que eu fiz os meus padrões. Então deixa eu te mostrar como eu construí os padrões da minha mandala. A primeira coisa que eu fiz foi colocar subdivisões entre as divisões que a gente já tinha feito. Então nós tínhamos feito as 8 divisões e eu risquei mais algumas divisões, deixando a mandala com 16 divisões. A partir disso eu construí mais 1, 2, 3, 4 círculos com o meu compasso. E a partir disso eu fui criando pétalas entre esses círculos. Então a primeira que eu fiz foi essa, aproveitando o intervalo das pétalas do meu centro, eu construí mais uma pétala, tirei outra daqui, tirei outra daqui. Entre os intervalos de cada pétala que eu construí, eu fui construindo outros padrões. E a partir desses padrões, eu fui criando ainda outros no círculo, dentro do círculo. Dessa forma, a mandala ganhou continuidade e fluidez. Lembrando que você pode e deve criar os padrões livremente, dando asas à sua imaginação. Agora a gente vai começar a pintar. Para pintar a mandala, você vai precisar de um suporte. Eu escolhi uma bandejinha de isopor reciclada aqui da minha casa mesmo. Já coloquei a tinta e agora nós vamos diluir. Eu vou te mostrar como que a gente dilui a tinta. Por quê? O grande lance da pintura em mandala é você usar uma tinta bem diluída. Por isso, nós vamos ter 3 mãos de tinta na nossa mandala. Vamos começar com a primeira. Você vai pegar o seu pincel número 8. Vai pegar água limpa e vai diluir. Repara que eu coloquei bem pouca tinta aqui, porque quanto menos tinta você colocar, menos desperdício você vai ter e mais fácil vai ser de diluir. Eu tô diluindo bastante. O ideal é que essa tinta ela fique bem transparente. Pronto. Agora eu vou pegar o meu pincel número 2 e vou começar a pintar. Lembrando que nós estamos usando um pincel, não é um lápis de cor, então nós vamos evitar aquele movimento de ir e voltar muitas vezes. A gente vai pegar um pouquinho de tinta na ponta do pincel
e a gente vai começar a pintar sempre do centro para a extremidade, ó. Eu não fico indo e voltando, eu apenas vou com o pincel delicadamente do centro para a extremidade. Dessa forma, você não vai marcar a sua mandala. Esse é o centro da mandala. Olha só como ficou. Percebe que a tinta ficou bem transparente porque ela está bem diluída? Agora eu vou te mostrar como ela vai ficar quando ela ficar toda pintada. Ela vai ficar assim. Olha só, percebe como a tinta está bem diluída, bem transparente? Essa é a primeira mão da nossa mandala. A tinta PVC, ela super rapidamente ela seca. Então o que acontece? Você não precisa ficar esperando muito tempo. Quando você acabar de pintar a mandala, ela já vai estar totalmente seca e você pode entrar com a segunda mão. Nessa segunda mão, você não precisa diluir tanto a tinta, porque a ideia agora é que a sua mandala ganhe cor. Então eu vou te mostrar como é que a gente vai fazer a segunda e depois a terceira mão, ok? Vamos lá então, pintando a segunda mão de tinta na mandala. Aqui no centro eu já pintei, só para você perceber como essa cor tá mais viva do que as outras. Para efeito didático, eu vou pintar outras cores para você ver a diferença, mas lembra que durante a sua mandala, o fazer da sua mandala, você vai seguir o ritmo. Primeiro centro, depois aqui e vai indo para as extremidades, ok? Então vamos começar aqui, olha, dessa cor que é esse tom vermelho. Olha como ele fica mais escuro. Ele começa a ganhar uma outra vida. Eu espero que aí esteja dando para você ver como que ele ganha outra cor, outra vida. Agora vamos pro rosa. Olha como o rosa fica bonito. Diluir um pouquinho, lembra que não é muito, mas aí o rosa ele já ganha outro tom, ele vai começando a ficar mais escuro. E é isso. Agora eu vou pegar um pouquinho do roxo para você ver como que vai ficar o roxo. Olha como que a cor já muda. Eu vou te mostrar agora como é que a mandala fica com a segunda e com a terceira mão de tinta, porque a terceira mão é a mesma coisa. Depois que secou, você já pode vir com a terceira mão. Aqui no centro, nós temos a segunda mão de tinta feita. Agora eu vou te mostrar o resultado das 3 mãos de tinta na mandala. Percebe como a cor dessa mandala está muito mais viva? Porque essa é a ideia. Eu não vou aqui agora fazer para você a terceira mão de tinta porque ela se faz da mesma forma que a outra. Então, a única coisa que eu quero que você guarde é que as 3 mãos de tinta servem para dar cor viva na mandala. Nesse momento, a gente vai começar a usar o pincel zero. Para que serve o pincel zero? Ele serve para desenhar na mandala. Ele serve para fazer esses detalhes fininhos que você vê aqui. Eu vou começar agora a fazer alguns, mas eu quero que nesse momento você deixe a sua imaginação voar, dê asas à sua imaginação para que você faça da maneira que você achar mais bonito, ok? Começando do centro, de uma forma bem leve, eu coloco a pontinha do meu pincel e vou trazendo a tinta. Mais um pouquinho. E trago a tinta. É bem de leve, de uma forma bem simples. Não precisa ficar preocupado se você tremer no início, porque depois isso tem jeito de ser consertado. Você pode fazer com calma e tranquilidade, porque o ideal é que a sua mandala fique com a sua expressão.
etapa final da nossa oficina introdutória de pintura em mandalas. Então agora, olha só como ficou o resultado dos risquinhos que eu fiz, que eu mostrei para você, no meu centro. Na verdade, esse é o início de um trabalho que vai dar origem a esses padrões aqui. Lembrando que você pode fazer os seus da maneira que você achar melhor. Depois que você fez todo o desenho da sua mandala, nós temos 3 etapas de finalização. A primeira é, nós vamos pintar aqui do lado para que o acabamento da sua mandala fique perfeito. Então a gente pinta aqui do lado, eu pintei em vermelho. Depois que a gente fez isso, a gente vai usar o spray. Lá na sua lista de materiais, você percebeu que existe um spray fosco mate, que é o que eu escolhi usar. Eu vou te mostrar como que se aplica o spray, de uma forma bem simples. Você vai forrar com o jornal para proteger a sua mesa e depois, com uma distância de mais ou menos 2 palmos, você vai aplicar na sua mandala. Não precisa ser muito. De início, ela vai dar uma impressão de que ela está brilhante, mas quando ela secar, ela vai ficar totalmente fosca e a cor vai ficar mais viva. Isso demora mais ou menos uns 15 minutinhos para secar totalmente. E aí é hora de você escolher as miçangas que você vai usar na sua mandala. Depois que o seu verniz secou totalmente e que você já escolheu as suas miçangas, você vai posicionar elas na mandala para que você possa ver uma harmonia entre elas. Eu aqui escolhi colocar uma miçanga no centro, uma maiorzinha diferente no centro, lembrando que esse é o nosso eu, a nossa essência. Depois eu escolhi colocar espelhos e depois eu escolhi colocar o strass. Tudo isso você consegue numa loja de artesanato facilmente. Agora eu vou fazer o acabamento final colocando mais alguns espelhinhos na minha mandala só para você ver. Para isso eu vou usar uma cola Super Bonder que é muito perigosa de usar, então tome cuidado, mas você vai ver que é simples. Vamos lá? Mandala pronta, finalizada, miçangas coladas, mas ainda tem um pequeno detalhe. Como eu vou colocá-la na parede? Eu escolhi colocar um ganchinho e da mesma forma eu vou colar ele com a Super Bonder. Então olha aqui, a minha mandala tem uma particularidade. Aqui no centro ela tem uma miçanga que está apontando para cima, é nessa posição que eu quero que ela fique na parede. Então eu virei a minha mandala, fiz um risquinho com o lápis e vou colar o meu ganchinho exatamente aqui com a cola Super Bonder. Chegamos ao final da nossa oficina introdutória de pinturas em mandala no suporte de MDF e eu quero muito te agradecer por ter chegado comigo até aqui. Eu espero que essa oficina seja o início de momentos contemplativos, autoexpressivos, de autoconhecimento nessa arte de mandalear. Não esquece, se você fizer, vai lá no meu Instagram, Edith Machado, e me manda a foto da sua arte que eu vou adorar ver. E também, claro, se você precisar de mais esclarecimentos, se você tiver qualquer dúvida, me manda mensagem por lá, que eu também vou ter um prazer enorme de te esclarecer. Enquanto isso, nós vamos mandaleando. Muito obrigada e até a próxima!